Eu não poderia falar de outro tema. Ouvi aqui o senador Requião, ouvi o senador Valadares, ouvi agora o discurso do senador Flecha, num quase contrabando, mas é a urgência também, às vezes, que faz os colegas pedirem pela ordem e botarem suas posições. E eu vim à tribuna para trazer um pouco, nessa quinta-feira, das minhas preocupações com essa sequência de atitudes, medidas, ações ilógicas que o nosso país vive. Eu sempre faço um paralelo com a aviação. Um avião, dificilmente, eu já trabalhei nessa área, quando saí do governo do Acre, dificilmente os estudos mostram, os técnicos falam, registram, os estudos demonstram, só cai se tiver uma soma de erros. Tem que ter um acúmulo de falhas, não é uma só, dificilmente uma só causa um acidente fatal. Tem que ter um acúmulo, às vezes é um controlador que não estava bem treinado, é um equipamento que falhou, o tempo estava ruim, o aparelho deu um defeito, mas tem que somar umas 5, 6, 7, 8 situações e aí você tem a tragédia. Eu acho que o Brasil está procurando se encontrar com a tragédia. A ruptura, e eu vou falar de lógica, tem lógica um país ainda que está consolidando sua democracia, senador Armando, ter dado um golpe parlamentar para uma presidente eleita e colocar um presidente que não passou nas urnas para enfrentar, assim, uma crise econômica e política no país? Não tem lógica. Nós pegamos o pior dos caminhos. Falamos quantos discursos Vossa Excelência fez, quantos eu fiz. Não tem lógica. O senador também que nos ajudou. Não tem lógica. Não. Eu ouvi dessa tribuna, o hoje líder no Congresso do PMDB, Romero Jucá, dizer que a presidente Dilma tinha que sair porque ela não tinha mais popularidade para governar. Ela tinha quase 10 vezes mais popularidade do que o atual governo. E essa era uma das motivações. Não tinha base parlamentar para fazer a aprovação da legislação. Mas, ora, ela não tinha loteado direito o governo? O senador Armando fez um trabalho que não me canso de registrar, como ministro em pouquíssimo tempo. Vossa Excelência, com o trabalho da presidente Dilma, que eu tenho muitas críticas ao governo, aos erros que nós cometemos, que também levou à tragédia do impeachment, culpa também nossa. Mas Vossa Excelência construiu um trabalho no governo da presidente Dilma, com apoio dela, de fazer o Brasil se reencontrar com saldo na balança comercial. Aquilo foi resultado de um trabalho feito com muito zelo, com esmero. E qual é o único ponto, a única boia que o Brasil se pega hoje? No saldo da balança comercial. É a única boia. Mesmo a inflação. Ah, caiu a inflação, está caindo. Eu vejo a forçação dos economistas e articulistas e colunistas forçando a mão, dizendo, mas a inflação está caindo porque o povo está sem dinheiro para comprar. A demanda desapareceu. Como é que não vai cair, se as pessoas não estão comprando? Cai tudo, cai as vendas. Ela é consequência da crise, e não um objetivo que se alcança. Lamentavelmente é isso. O debate ainda há pouco era sobre juros. Tem lógica o Brasil ter a taxa de juros que tem? Não tem. Estava em 14 no governo nosso. Um absurdo. A inflação estava ameaçando chegar a 10. Juro real de 4. Agora estão dizendo, os juros caiu. Os juros já caíram. De 14 para 12. Mas vamos dizer, a inflação, por falta de dinheiro para as pessoas comprarem, agora está abaixo de 5 no real. O juro está em 7. Aumentou a taxa real de juros. O senador Requião tem razão de dizer aqui. Para quem recorre a banco, ou para quem depende de usar um cartão de crédito, de usar um cheque especial, o juro aumentou, gente, nesse governo. Real. Não tem lógica. Também não tem lógica. Essa crise institucional que estamos vivendo não tem lógica. Não tem lógica. Um poder interferir no outro. Eu mesmo tentei ajudar, e alguns não compreenderam, para que não tivesse uma outra crise do Supremo Tribunal Federal intervindo no Congresso, no Senado, e eu
o beneficiário virando presidente da casa por uma semana, por 3 dias, por um mês, por 2 meses. Não. Fui lá tentar ajudar para que não se agravasse a situação institucional. E, graças a Deus, e ao respeito que me deram, fiz uma interlocução com ministros, com o Supremo Tribunal Federal, até agradeço à presidente Carmen Lúcia, e conseguimos, dentro da Constituição, preservar, pelo menos minimamente, a relação entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional. Mas no golpe não houve nenhuma mediação. O Brasil entrou numa onda, lamentavelmente estimulada por setores importantes da nossa imprensa, que tem que seguir sendo livre sempre, é o melhor, mas o país hoje está vivendo as consequências de alguns erros que começaram. Senador Armando, Vossa Excelência estava ministro. Qual a lógica para termos feito em 2014, aí eu estou culpando nós, o Congresso, o governo, a lógica daquela desoneração que passou de 100 bilhões. A intenção era uma só, aliviar a situação do setor produtivo no país e nós temos ali um fôlego para que eles pudessem retomar investimentos. Foi exatamente o contrário efeito. O Congresso emplacou um mundo de contrabandos em cima de uma medida que vinha com até alguns méritos e destruiu a proposta, e nós chegamos perto de 115 bilhões de desoneração e que não se transformaram em nenhum único emprego gerado e que não se transformaram em nenhum único real de investimento novo, com raríssimas e honrosas e mínimas exceções. Não tem lógica. Aí agora nós temos um governo moribundo, com todo o respeito, moribundo. Não sei quanto tempo a grande imprensa vai sustentar esse governo, porque depende dela. A mesma que nos ajudou a ser vitimados com o golpe, agora tem a espada nesse governo. Tem 2 sustentações para esse governo, e tão somente 2. O apoio da imprensa e de uma base parlamentar muito frágil, que ainda dá sustentação ao governo em troca de dezenas de ministérios nessa esplanada. Ontem já houve um fato diferente. A base parlamentar do governo era bem maior. Ela nos impunha um número de perto de 90, menos de 100 parlamentares na Câmara. A votação contra a medida do governo foi de quase 200 parlamentares, 180 parlamentares contrários. Se puserem a reforma da Previdência, por isso que mudaram, do jeito que estava, a base parlamentar que sustenta o governo ia ruir e o governo junto. Por isso que muitas pessoas, se eles diziam que o governo da presidente Dilma não passava a segurança, o equilíbrio, a confiança que o mercado, que o país precisava, e esse governo? Quem é que não tem dúvida se ele chega ao final de maio, se chega na metade do ano, se chega no final do ano? Inclusive, a base tem dúvida, a tal base do governo. Então, não tem lógica. Na hora que estamos vivendo uma crise, nós temos uma situação como essa. Presidente, eu não sei, mas que parece que são 20 minutos quando é depois da ordem do dia, né? Eu ocupei muito aí, eu não pretendo avançar nesse aspecto, não. Mas eu queria aqui falar, não tem lógica, senador Armando, presidente Eumano Ferrer, se disparar a partir da decisão de um delegado, uma operação como essa que foi deflagrada, envolvendo 1000 homens, mobilizando em cima de uma situação que é real, tem fiscais corruptos, indicados por políticos, corruptos também, que estavam pondo em risco a saúde pública. É real também que algumas empresas estavam se curvando às facilidades, aos atalhos, e estavam burlando a legislação, cometendo crime. Só que quando isso está vinculado ao problema da sanidade, sanitário, isso não pode ser parte de um plano arquitetado para demorar 1 ano, 2 anos, para se transformar numa grande operação. A ação tem que ser imediata. Não tem lógica
você identificar o risco no processamento de uma carne, seja de frango, de suíno ou de bovino, e esperar 2 anos para ir fazer uma operação e prender e trancar o frigorífico e tal. Já passou, o risco já foi, as pessoas já correram ou já adoeceram. Não tem lógica. Essa operação tem que ser investigada. E os culpados por ela, se forem culpados, têm que ser punidos exemplarmente. O Blairo Maggi, nosso colega, falou em $1,5 bilhão de prejuízo. É muito maior. Quantos anos vamos demorar para trazer de volta a confiança num produto que é muito disputado, que tem um mercado muito difícil, concorrido, cheio de sabotagem no meio dele? Falaram da Jamaica. Jamaica, um país pequeno, sofrido aqui na América Central, que nós somos solidários, que temos uma admiração pela cultura, por tudo. Comprador, pela música, comprador de carne nossa exclusivo, só compra do Brasil. Chegou e falou, ó, não vou mais comprar do Brasil. Quem que vai entrar lá? Austrália? Imediatamente, vamos perder mercados. Essa conta não está feita. Lamento, ministro Blairo, não são $1,5 bilhão. Eu já li 30 bilhões de reais, já li dezenas de bilhões de reais. O prejuízo é ainda incalculável. Danifica um setor produtivo importante. Ontem o governador Tião Viana fez uma reunião com os produtores do Acre. Temos um frigorífico da JBS, está dizendo, olha, vamos ter que suspender o abate. Suspender o abate. Basta uma semana, já desequilibra um mercado tão sensível como esse. Vai dar problema. E o mercado da carne, não é o mercado da carne, é a cadeia produtiva toda, afeta os grãos, afeta um mercado todo que está no entorno desse mercado tão importante para a economia do país e do mundo. Mas aí, de uma maneira espetaculosa, põe-se um nome numa operação, faz uma operação de 1.000 homens e não acontece nada. Um tecnocrata que passou no concurso, vira dono do país e decide se o país deve andar para trás ou para frente. É lamentável, não tem lógica. E aí eu me prendo à votação de ontem na Câmara. Eu também acho que não tem lógica. Vossa Excelência, senador Armando, fez umas ponderações e eu sou daqueles que acham que a legislação trabalhista do Brasil precisa ser modernizada, atualizada. Getúlio Vargas criou a base das leis trabalhistas. Nós criamos, no governo presidente Lula e Dilma, políticas sociais para dar suporte à vida no nosso país. Viramos uma referência no mundo de inclusão social, mérito do presidente Lula, mérito da presidente Dilma. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Agora, eu não posso concordar que, cegamente, pegando o projeto velho, não importa onde foi aprovado, a gente faça um movimento num momento onde há uma fragilidade econômica, 12 milhões de desempregados, você ainda oferece agora um desmonte das relações de trabalho que podem trazer um processo de precarização, de humilhação daqueles que querem ocupar algum posto de trabalho. Mas sou crítico, senador Armando, sou crítico à ação, não da Justiça do Trabalho, mas de muitos, que tentam usurpar, tentam fazer suas competências que não são suas, tentando intervir em prefeituras, em governo de Estado, em empresa. É isso que, para mim, significa modernizar as relações de trabalho. Tirar o poder dos tecnocratas, que não têm poder, dado pelo menos pela legislação, e usurpam. Querem administrar as prefeituras, querem governar pelos governadores, querem ser dono de empresa sem ser. Isso não tem nada com respeitar a relação de trabalho. Isso é gravíssimo e o nosso país tem centenas, milhares de maus exemplos nesse sentido. Isso nós devíamos estar juntos. Como eu podia estender para tribunais de contas, que eu respeito, e outros órgãos de controle? Até o Papa Francisco, na sua encíclica, diz, cuidado com os tecnocratas. Com todo o respeito que eu tenho. Eu sempre trabalhei respaldado em equipe técnica, com planejamento. Mas, gente, muitos se dedicaram, fizeram concurso, passaram, são bons técnicos, mas não têm um contato tão necessário com o mundo real, com a vida, com a realidade. São jovens ainda, precisam amadurecer um pouco. Uma operação como essa não pode ser um delegado.
Não pode. Alguém ia dizer, mas vem cá, se era risco de saúde para as crianças na merenda, temos que adotar imediatamente hoje, prender o pessoal hoje, pedir para o juiz hoje. E não ficar montando um esquema durante 2 anos, escolhendo a data certa para poder danificar. Eu não estou defendendo o governo, não, mas esse governo não aguenta essas operações. Não aguenta. O pior é que o país pode não aguentar. Então, eu faço essa crítica porque eu acho que nós temos que modernizar as relações de trabalho. Claro que nós temos que ter uma lei da terceirização. É necessário. Não sou favorável. Se eu fosse prefeito e governador hoje, eu não faria, nos tempos atuais, concursos que eu fiz quando era prefeito e governador, porque são serviços que podem ser contratados, que não implicam em ter um gasto permanente para a folha de pessoal do serviço público. Muitos serviços hoje, com a modernização que nós temos, podem ser trabalhados, terceirizados e contratados com pessoa jurídica e até de maneira temporária. Sou muito favorável a isso. Agora, eu não posso concordar que, especialmente, eu estou compondo nesse período da ilógica, onde que nada tem lógica, para mim, pelo menos muito do que eu estou vendo, que a gente precarize mais ainda essa relação que temos. Então, deveríamos consertar, fazer uma concertação, sim, na ação de Ministério Público do Trabalho, que eu respeito, da Justiça do Trabalho, que eu respeito, mas que não tenho dúvidas de dizer, como ex-prefeito e ex-governador, estão usurpando competência que eles não têm. De uma maneira, com a intenção, seja ela qual for, de fazer o combate a isso ou aquilo. Eu me neguei a assinar convênios, porque até os precatórios eles queriam, não, quem paga somos nós. Não, que é isso? Não aceitei fazer esse tipo de coisa quando era prefeito, e muito menos quando era governador. Hoje, estão terceirizando, inclusive, a gestão pública, em muitos casos, usando súmulas, usando medidas que eu não concordo em hipótese nenhuma. Agora, eu quero a modernização da indústria brasileira, dos serviços do Brasil, da produção agropecuária do Brasil, mas eu quero que a gente faça essa modernização trazendo para o século XXI, trazendo para os tempos atuais, garantindo direitos básicos dos trabalhadores. E não, como eu acho que essa lei que nós estamos fazendo, ela impõe um risco de nós irmos para uma era pré-Vargas. Pré-Vargas. Nós temos que entender os próximos postos de trabalho a serem criados nos próximos 10 anos, nós nem conhecemos, porque não existe hoje. Não existem hoje. Com a inovação que nós estamos tendo, com a revolução tecnológica de comunicação que estamos vivendo, com 5G chegando, 30%, 40% dos postos de trabalho que vão ser gerados nos próximos 5, 10 anos, nós não conhecemos essas atividades hoje ainda. Claro que temos que estar modernizando, mas é um pecado. É inacreditável que um governo que não veio das urnas, que tem tão pouco tempo, possa chancelar medidas que causam tanto mal ao Brasil e ao povo brasileiro. Eu fico triste porque não importa se é governo de situação ou de oposição, eu queria estar ajudando o meu país, tenho um bom diálogo com todo mundo, mas fico lamentando que aquilo que o presidente Lula falou lá durante o velório da dona Marisa para o presidente da República atual, Michel Temer, e para os seus assessores, falou, não façam medidas como essa no momento que o país está tão fragilizado. Adotem, recuperem um pouco a situação do país e adotem e façam as medidas. Cada um tem que fazer a sua reforma da Previdência, falava o presidente Lula. Eu fiz a minha, tem que fazer porque são gerações diferentes. Mas não faça assim, ele apelou ao ministro Meirelles e ao presidente. Tá? Não façam desse jeito, defendendo os trabalhadores, defendendo o país. Então, eu queria concluir só dizendo que eu, particularmente, fiquei muito chocado de ver essa semana o governo anunciando um déficit de 58 bilhões. Quando a presidente Dilma saiu, era de 50, passaram para 170 para poder atender os que deram o golpe parlamentar. O corte no orçamento, 58 bilhões. Bem lembrado. E nós temos um déficit que passa das centenas de bilhões. Eu fiz aqui, senador Armando, nós conversamos ainda há pouco, o juro, o serviço ou a rolagem da dívida está custando perto de 500 bilhões por ano. 460 bilhões, 470.
E veja os números. Em 2007, eram 132, no governo Lula, eram 132 bilhões. Em 2008, eram 195 bilhões. Em 2009, 113 bilhões. Em 2010, 169 bilhões. Depois passou para os 200. Ficou em 2011, 2012, 2013, perto dos 200 bilhões. Em 2014, 240 bilhões. Agora, nós estamos chegando a 500 bilhões. Então, o Brasil tem que trabalhar, todo mundo, para juntar 500 bilhões para pagar o serviço da dívida. Isso aconteceu do golpe para cá. Não tem como esconder. E Vossa Excelência falou muito bem. Não se desembolsa os 400. É uma rolagem, ou seja, é muito pior. É muito mais vantajoso para quem empresta. Você vai emitir títulos, vai rolar a dívida e nós vamos ficar ainda mais encalacrados numa situação dessa. E não aparece ninguém para dizer, bem, se nós temos um serviço desse tamanho da dívida, o que podemos fazer no século XXI para estabelecer uma outra relação, que não signifique calote, que não signifique não pagar, que não signifique não reconhecer, mas que seja algo contemporâneo? Será que não é possível? Então, sinceramente, eu não vejo lógica nessa política que nós estamos vendo implementada no nosso país. O horizonte que eu vejo, lamentável, é de um desastre, comparado com o desastre aéreo, anunciado, porque nós estamos acumulando erros. Já tem gente vendendo aos quatro ventos que já a grande imprensa vai tirar o apoio do governo atual, que já nós vamos ter medidas judiciais que vão trocar a governança do país. Eu não sei quanto mais esse país vai aguentar, quanto mais o povo brasileiro vai ter que enfrentar de dificuldade até que a gente volte a ter a democracia reinstalada, que só se reinstala através do poder do voto, das urnas, a perspectiva de um verdadeiro crescimento econômico, de respeito entre os setores da economia, a gente procurando cuidar dos mais fracos, daqueles que mais precisam, para que aqueles que já têm poderem seguir em frente nas suas atividades. Tempos que nós estamos vivendo há 5, 6 anos atrás e que tanto bem fez ao povo brasileiro. Temos aí um problema, combater a corrupção, enfrentar os desmandos, mas isso temos que fazer todos juntos, mas sem perder a perspectiva de ajudar o Brasil a enfrentar essa crise, sem nenhum tipo de revanchismo, mas também sem a soberba que nós estamos vendo hoje e vi na Câmara dos Deputados. É muita coragem votar uma medida como essa, a partir de uma base de um governo que não tem legitimidade nenhuma perante a sociedade brasileira. Eu agradeço a tolerância, senhor presidente, e ao Armando, que é o próximo orador, a compreensão. Obrigado.